o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, quero ler o versículo 10 e o versículo 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Estamos vivendo dias que não podemos negar que são trabalhosos, são dias sombrios, mas a igreja de Cristo, ela sofre desde sempre uma perseguição espiritual, porque esse é praticamente o modus operandi de Satanás. Há uma semelhança dessa palavra que nós lemos aqui, que está falando da tentação de Jesus pelo próprio diabo, o mesmo que tentou Adão e Eva no Éden. A forma de operação é a mesma. Então ele tentou Adão e Eva no Éden, ele tentou Jesus no deserto, ele tenta a igreja da mesma forma. Isto, além de tudo, é profético. E se é profético, significa que é inevitável. Ou seja, então nós temos que enfrentar esta afronta, esta tentação. E a igreja, no século XVI, quando ela estava degringolando, e eu me refiro ao fato de que o homem estava acima de Deus, que a igreja, a instituição, estava acima do templo do Espírito Santo, que os dogmas da igreja estavam sendo colocados acima da própria palavra de Deus, então se levantaram alguns homens para protestar contra isso. Se levantaram pessoas de dentro da própria igreja, padres, monges, católicos, para protestar diante dessas práticas que a igreja católica estava se encaminhando. Aquela data em que Martinho Lutero, na porta da igreja em Wittenberg, ele pregou as suas 95 teses, colocou na porta da igreja, para que fosse público e todas as pessoas pudessem ler. A igreja católica, claro que não aceitou. Claro que houve uma grande perseguição contra os que estavam protestando. E até hoje, a reforma protestante é uma grande mágoa da igreja católica, porque houve uma grande divisão. Muitos que não estavam aceitando aquelas práticas da igreja saíram da igreja. Claro que também aquela ocasião não foi a primeira divisão da igreja católica. Na verdade, houve um grande cisma e foi maior do que a divisão da Reforma Protestante no ano de 1054, quando a Igreja Católica Oriental, que estava com sua sede em Constantinopla, também não estava concordando com a Igreja Ocidental que estava em Roma. E ali houve um primeiro grande cisma da igreja, primeira grande divisão. E 600 anos depois acontece o protesto. Havia alguns pré-reformadores, depois veio com Martinho Lutero os reformadores. Mas a igreja católica, e eu não estou falando mal, porque se há uma característica da igreja evangélica, é ela protestar contra o que é errado, inclusive da igreja evangélica. Se há uma característica que a igreja evangélica tem, é ela chamar outra igreja evangélica também de errada quando a igreja erra. Não encobrir. Isso é ser protestante. Nós protestarmos contra o que é errado, contra aquilo que excede a palavra. Não importa se o nome é evangélico, se é católico, se é luterano, se é metodista, não importa. Está errado, está errado. É isso que tem que ser admitido. Então, naquela época, a igreja católica não aceitou esses protestos. Não entendeu que era para o melhor. Porque, na verdade, o protesto não era para dividir a igreja, era para consertar. Mas a liderança da igreja não quis consertar. Não queria admitir erros. Queriam sustentar os erros. Então, por isso, foi inevitável essa ruptura, formando, então, a igreja protestante. A partir daquela data, se a igreja católica tivesse ido para os trilhos da palavra, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Mas quando não se aceita ser corrigido e consertar erros, a tendência é o declínio total. E assim a igreja católica, que tomou para si como base o cristianismo, se autodominou de igreja verdadeira, e até hoje eles dizem que não há salvação fora da igreja católica. Isso é eles que dizem, não é a palavra. Mas a partir daquele instante, a igreja católica passou a não mais satisfazer as suas ovelhas. Quando, no ano de 1961, dia 25 de dezembro de 1961, na época o Papa
Papa era João 23. Ele convocou um concílio. A Igreja Católica realizou muitos concílios no decorrer dos séculos. E esse concílio, chamado de Vaticano II, Concílio Vaticano II, convocado em 1961. Esse concílio durou 5 anos. Foi até o ano de 1965. Nesse ínterim, João 23 morreu, entre a segunda e a terceira reunião, se eu não me engano, assumindo então o Papa Paulo VI. Nesse concílio foram expressos 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Eu estou fazendo um apanhado muito sintético dessa história para que os irmãos entendam a mensagem da Reforma Protestante. A intenção desse concílio, segundo o Papa João 23, quando ele convoca o concílio, a intenção, segundo as palavras dele mesmo, era de atualizar a igreja. Veja bem, atualizar a igreja. João Paulo II, já o Papa da década de 90, em 1995, quando ele se refere ao Vaticano II, ele diz assim: foi um momento de reflexão global da igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Vão entendendo? Primeiro, atualizar a igreja. Segundo, refletir sobre suas relações com o mundo. João 23, o que convocou o Concílio Vaticano II, ele disse: é tempo de renovação e é um concílio de transição de época. Transição de época. Ele ainda disse: é uma fase nova de diálogo com a realidade moderna, cujo intuito, ainda ele dizendo, João 23, é de alinhar a Igreja Católica com os novos tempos. Então deixa eu trazer essas expressões, juntá-las todas para ver se não se torna quase que sinônimas. Novos tempos, nova fase, realidade moderna, atualizar a igreja, refletir sobre a igreja e sua relação com o mundo moderno, transição de época. Isto então, na década de 60. Meus irmãos, e é dito por uma grande parte, inclusive da Igreja Católica, que esse concílio foi um divisor de águas definitivo para a igreja. A partir desse concílio, a Igreja Católica deixou de ser Igreja Católica. A partir desse concílio, a Igreja Católica passou a fazer parte de um projeto chamado de Nova Era. O Papa Paulo VI, que assumiu depois de João 23, os irmãos vão ver algumas coisas estranhas. E não precisa procurar na internet mensagem subliminar, não precisa colocar Papa Fulano, Anticristo, não precisa nada disso. É só procurar Sala de Audiências Papal. É uma sala gigante que se televisiona, se mostra na internet reuniões que tem lá, onde o Papa se assenta com 2, 3 mil pessoas e faz algumas atividades. A sala de audiência papal. Essa sala foi inaugurada pelo então Papa Paulo VI. Então, o primeiro Papa que assumiu depois do Concílio Vaticano II, que uma grande parte da Igreja Católica diz que a partir dali a Igreja deixou de ser Igreja, dos propósitos de Cristo. A sala papal foi construída no formato da cabeça de uma serpente. Como eu falei, não precisa procurar mensagem subliminar, é só você procurar a foto da sala papal. Do seu início até onde fica a cadeira do Papa. A cadeira do Papa, ela fica exatamente entre as duas presas da serpente. Fica a cadeira no meio. Do pé da cadeira do Papa vem o tapete que representa a língua da serpente. Há 2 janelas, que são os olhos da serpente. O teto, ele é construído no formato das escamas da cabeça da serpente. Não é algo que é para ser subliminar. Fizeram para ser assim. E todos nós sabemos o que a serpente representa na Bíblia. Então, no ano de 1977, quando terminou a inauguração dessa sala, veja bem, o Papa queria colocar uma escultura de fundo. Essa escultura está lá até hoje. Ela fica atrás da cadeira do Papa. Ela tem 20 metros de largura por 7 de altura. É chamada de A Ressurreição. Foi feito por um artista italiano, toda de bronze. E o nome da escultura é A Ressurreição, ou seja, quer retratar a ressurreição de Cristo. Mas você olha para a escultura, você não vê a ressurreição de Cristo. Você vê a porta do inferno aberta com muitos demônios saindo, como se fosse uma grande nuvem de fumaça, atrás da cadeira do Papa, a partir do Concílio Vaticano II. Se a Igreja Católica
tivesse ouvido aqueles homens de Deus que Deus levantou em 1517, ela não estaria na decadência espiritual que está. Diante disso, como eu falei, o modus operandi de Satanás é o mesmo. Quando ele tentou Adão e Eva, ele assumiu a serpente, que era a mais astuta das alimárias. E a serpente tem uma língua bifurcada. A serpente tem uma língua que tem duas pontas. É para confundir, é para oferecer, é para não ter definição. E porque se tinha alguém que conhecia Deus, era Adão. Se tinha alguém que conhecia Deus, era Eva. Eles caíram na conversa da serpente. E quando nós lemos no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1, que Jesus foi, pelo Espírito Santo, conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todas as vezes que aparece a palavra diabo no singular no Novo Testamento, refere-se a Satanás. Porque a palavra diabo significa aquele que acusa, aquele que contra-argumenta. Para os irmãos entenderem o que significa essa palavra. A palavra diabo é diabolos, em grego, que é o antônimo de símbolos, em grego. Diabo é um antônimo de símbolo. O que é um símbolo? Um símbolo é um desenho que representa exatamente aquilo que quer representar. Então, conecta, converge o sentido. Diabo é o contrário disso. Ele vai fazer perder o sentido. Ele vai tangiversar. Ele vai trazer outro sentido. É onde entra as heresias. É onde entram as mentiras. De onde nascem as heresias? Da verdade. Toda heresia nasce de uma verdade. O que é uma heresia? Heresias são verdades exageradas. Heresias são verdades enfatizadas em um ponto só. Heresias são verdades separadas de um conjunto completo. É o que o diabo fez aqui com Jesus. Pegou textos isolados da palavra e diz: a palavra diz, mas a palavra não diz só isso a respeito do que ele está falando. Tem que pegar todo o contexto. Heresia nasce disso. E por isso a igreja ela tem que continuar conhecendo a Deus. Porque a forma do diabo enganar continua sendo a mesma. Lá no jardim, eles enganaram Adão e Eva, dizendo: vocês serão como Deus. Deus mentiu para vocês. Vocês serão como Ele, por isso Ele não quer que vocês comam do fruto. Vocês não perceberam? Que é esse o motivo? Então, havia um fundo de verdade aí. Porque eles seriam como Deus no conhecimento do bem e do mal. Porque até então eles não conheciam o mal. E esse aspecto eles seriam semelhantes. Então, quando a verdade é exagerada, ou quando a verdade ela é separada do conjunto, ou quando a verdade é enfatizada em um ponto só, há um grande perigo. Então agora o diabo está tentando a Jesus. Vejam que ele diz assim, no versículo 2: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você acha que o diabo tinha alguma dúvida que Jesus era Deus? Você acha que o diabo não sabia que Jesus era Deus? Estou falando aqui desse personagem, ele era Satanás. Você acha que ele não sabia, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, pelo conhecimento que ele tinha das profecias, que aquele que nasceu em Belém de Judá, de uma virgem, não era Deus? Não era o Verbo encarnado? Claro que ele sabia. Mas aqui ele começa a tentar, aproveitando-se da parte humana de Jesus, para fazer com que o Filho ficasse contra o Pai. Se você é filho de Deus, faz tal coisa. Jesus tinha certeza que era filho de Deus. O diabo também sabia que ele não só era filho de Deus, o diabo sabia que ali estava o Verbo encarnado. Deus encarnado, o Verbo que se fez carne para cumprir o propósito da redenção. O que Satanás está dizendo para Jesus? Você pode ser Deus independente do Pai. Você pode transformar essas pedras em pães. Você pode ser Deus. Esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus não era vir para ser Deus no meio dos homens. Ele veio para ser Redentor, Salvador no meio dos homens. Ele precisava vir para morrer, não para ser Deus. Se ele transforma, realmente ele é Deus. As pessoas iam segui-lo porque ele era Deus. O propósito ia se perder. É assim que o inimigo das nossas almas trabalha, meus irmãos. Satanás ousou colocar até o Filho contra o Pai. Tentar colocar o próprio Filho de Deus contra Deus. E quem dirá nós? A sua ousadia fez com que ele tentasse o próprio Filho de Deus, mas de a mesma forma. Derrubou apóstolos, no decorrer da história derrubou padres, derrubou sacerdotes, derrubou pastores, está derrubando até hoje, prejudicou a igreja, enganou a igreja, e aí veio a reforma protestante, levantou a igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas também se perderam, muitos líderes também se perderam, porque deixam de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque negligenciam
numa vida de obediência à palavra, porque acham que chegam num patamar de transcendência que não precisam mais de Deus. As nossas crianças aprendem desde a primeira infância, através de desenhos animados, através de entretenimentos, que elas não precisam de pai, nem de mãe. Satanás estava dizendo isso para Jesus: você não precisa, você pode fazer. Você não precisa do teu pai, você pode fazer tal coisa. Isto é afastar o homem de Deus, e é isso que está acontecendo. Aí nós vemos em muitos filmes que a gente ainda perde tempo em ver crianças, pré-adolescentes, adolescentes se unem em grupo, independente de pais, e salvam um mundo de catástrofes. Porque os adultos geralmente são uns abobados nos filmes, os pais são uns Homer Simpsons, as mães são omissas, porque não educam as crianças, encobrem as crianças dos pais. Aí as crianças têm superpoderes, as crianças são super inteligentes, as crianças são as pessoas que vão resolver o problema do aquecimento global, vão resolver o problema da invasão alienígena do planeta, vão resolver o problema do cometa que vai cair no planeta. É assim que está sendo feito, meus irmãos, desde sempre. Mas a questão por trás disso é: se um filho aqui, ele acha que ele não precisa do pai, ele vai crescer como um adulto que não precisa de Deus, que não precisa de ser paternalizado, que não precisa de ser guardado, que não precisa de uma proteção autossuficiente, egoísta, prepotente, presunçoso. Ou seja, tudo que o diabo foi no céu, ele quer que o homem seja na terra. Por isso é importantíssimo que você e eu continuemos crescendo no conhecimento e na graça, como diz a palavra do Senhor. Falando de reforma, não tenha medo de reforma. Se errar, conserta. Se pecar, arrepende, reforma. Não fica quebrado, não seja orgulhoso. Volto a dizer, se a igreja tivesse ouvido naquela época, se a igreja católica não tivesse ficado magoada com os que se levantaram para protestar, tivesse reconhecido: não, realmente, vamos voltar, vamos para a palavra, vamos obedecer a Cristo, vamos obedecer ao Evangelho, nada disso tinha acontecido. E o diabo vai infiltrando, vai colocando a sua personalidade, colocando os seus dogmas, seus ensinos, e aí nós estamos vivendo assim, dias em que, no último debate presidencial, o presidente Bolsonaro, ele disse em rede nacional: Deus, pátria, família e liberdade. Em 10 segundos que ele tinha, o jornal A Folha de São Paulo disse que o presidente disse um lema fascista. E eu falei há poucos dias atrás, que já está sendo ensinado na universidade, que se você crê em Deus, você é fascista. É isso que o mundo está ensinando. Aí, se é projetado assim por um jornal dessa magnitude de nossa nação, a Europa já está criticando o presidente por aquela fala, porque ele disse Deus, pátria, família e liberdade. O que é isto? A língua da serpente. O que é bom passa a ser mal aos olhos dos homens. O que é certo passa a ser errado. É sempre para contra-argumentar, é sempre para confundir. Quem que vai restar, meus irmãos? Quem que vai sobrar? A igreja. A igreja que conhece a Deus, e ela termina dizendo na sua caminhada aquilo que Jesus disse na sua última tentação. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que a igreja se posicionar assim, então o diabo o deixou. Qual é a ordem para a igreja? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando o diabo foge, o que acontece? Os anjos o serviram. Nosso negócio não é com o inimigo, nosso negócio não é com o inferno, nosso negócio não é com nada que venha se colocar acima de Deus, nenhuma instituição. Se você um dia estiver numa denominação evangélica, que ela se coloque acima de Deus, que ela se coloque acima da palavra, que tiver no púlpito alguém que se acha maior, sai do meio dela, porque é Babilônia. Não tem nem que titubear, não tem nem que pensar, não tem, será que eu vou orar, será? Sai fora e vai para a palavra. Adore só a Deus, sirva só a Deus, para o diabo fugir e você ser servido pelos anjos. No final das contas, todas as vezes que precisar de reforma, vai para o joelho, vai para a palavra, come a Bíblia e seja transformado pelo poder do Evangelho. Não deixe o orgulho, não deixe a prepotência, não deixe a presunção do diabo tomar o teu coração, não. Seja sempre que necessário protestante. Diga: isso eu não aceito para a minha vida, isso eu não quero para a minha vida, porque não é a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus para a minha vida.